Vamos falar hoje sobre os requisitos específicos da uso capião especial rural. Eu vou começar falando por ordem cronológica, porque vai ser importante esse recado. Nós, originalmente, desde 1981, a Lei 6969, o Brasil tinha uma ação de uso capião chamada de uso capião pro labore. Foi essa aqui, então, em 81, certo? Tinha esse dispositivo que, por enquanto, eu não vou ler só para mostrar para vocês. Aí, em 1988, com a Constituição Federal, 7 anos depois, surge a uso capião especial rural, que vem em termos muito semelhantes ao Prolabore. Tanto que alguns juristas renomados, célebres, dizem que, na verdade, essa uso capião aqui da Constituição é a Prolabore. E outros dizem que essa uso capião Prolabore não existe mais. Teria sido revogada pela Constituição Federal. Então vamos colocar os pingos nos is, né, para evitar problemas de interpretação. O raciocínio aqui se assemelha àquele que aconteceu com a lei do divórcio. Vocês, a maioria talvez não é obrigado a saber, né, porque a matéria de divórcio vai ser estudada no semestre que vem, mas quando a Constituição, agora há pouco tempo atrás, não vou me lembrar o ano, quando a Constituição mudou, através de uma emenda, para acabar com aquilo que chamavam de pedágio, né, do divórcio, então, porque antes a gente tinha que ficar, ou ficava separado um ano, separado judicial, ou ficava separado 2 anos de separação de fato para poder entrar com divórcio. Era assim que a lei determinava. E a Constituição Federal, através de uma emenda, acabou com esse pedágio. Ou seja, hoje tu pode te divorciar direto. Não há mais a necessidade de esperar nem 1 ano de separação judicial, nem 2 anos de separação de fato. Os apressadinhos saltaram na frente e disseram assim, está revogada a lei do divórcio, porque agora, né, não tem mais pedágio, e aí então não existe mais separação judicial. Olha só que ponto foram. Além de não ter mais o pedágio, que era realmente não tinha, porque houve a mudança na lei, mas alguns já disseram, quem é que vai se separar agora, né? Porque você já pode se divorciar, por que tu vai te separar? Pois bem, aqui aconteceu uma coisa muito parecida. De 81 até 88, nós tínhamos essa uso capião rural aqui, que eu vou fazer uma leitura destacando os aspectos principais. Assim, todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, possuir como sua, por 5 anos, ininterrupto sem oposição, área rural contínua, não excedente de 25 hectares, e a houver tornado produtiva com o seu trabalho, tá? E aí vem os requisitos. Vamos dar uma olhadinha aqui na Constituição Federal agora. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, a área em zona rural não superior a 50 hectares. Então aqui está a principal diferença, é que o limite da uso capião especial rural era 25 hectares e desde 88 passou a ser de 50 hectares, ampliando a área. E os requisitos, de uma forma geral, são mais ou menos os mesmos, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque é só tu ler aqui que tu vai observar, né? Mas o que eu quero destacar para vocês? Então aí teve gente, mas ninguém vai mais entrar com a 6969. Tudo bem, realmente, eu admito, do ponto de vista prático, esta uso capião aqui da Constituição, além de ter o status de ser norma constitucional, ainda tem a vantagem de dobrar a área e ainda tem menos requisitos que o da 6969, o Prolabore. Então, é natural que a gente conclua que talvez há anos ninguém entre com esse Prolabore mais, mas ele não está revogado. Não há incompatibilidade, não há inconstitucionalidade,
tá? Ele continua em vigor. Se tu for procurar lá, ele está em pleno vigor, até que venha uma lei e revogue a 6969. Tá? O que poderia ter sido feito já, né? Pelo Legislativo. Mas está lá. Se alguém eventualmente quiser entrar com essa ação aqui, não é proibido. Mas não tem vantagem, porque essa aqui cobre todas as vantagens e mais. Isso aqui é uma lei inteira que regulamenta o uso capião pro labore. Então tem mais requisitos, é um procedimento mais complexo. Aqui é muito mais simples com a área dobrada. Então, obviamente que isso vai acontecer. Da mesma forma, então, voltando ao assunto divórcio e separação, da mesma forma, ora, se tu pode te divorciar direto, por que tu vai te separar? Né? Então, o divórcio já te habilita para um novo casamento, né? Então, é mais vantajoso a gente se divorciar do que a gente se separar. Então a tendência é que as pessoas não se separem mais, ou o número de separações vai diminuir bastante e todo mundo vai fazer divórcio. É mais ou menos essa. Então é uma questão de ordem prática, mas aí o perigoso é tu sair achando que a lei está revogada. Não, as pessoas ainda podem se separar e as pessoas ainda podem entrar com o uso capião pro labore. Tá? Ah, mas não é prático, não é viável, não interessa, mas pode, tá lá, a lei autoriza. Pois bem, esclarecida essa polêmica sobre a existência de duas ações de uso capião muito parecidas, né, mas não são as mesmas, né, eu faço questão de frisar de novo, não são as mesmas. Essa aqui está em desuso, né, a do Prolabore. Qual é o requisito específico da uso capião rural que a gente não estudou ainda? Esse aqui que eu sublinhei aqui, né, e frisei com vermelho e negrito, o vermelhito, né, seria, né, não existe vermelhito, mas tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família. O resto tudo a gente já estudou, certo? A gente já falou sobre a área, a gente já falou sobre o negócio de não ser proprietário de outro imóvel, tá certo? Vamos falar ainda, né, tá, sobre o parágrafo único que não pode ser adquirido por uso capião. Então eu vou só fazer aqui essa referência e aqui no Código Civil diz a mesma coisa. Aquele que não sendo proprietário de uma tornando-a produtiva por seu trabalho de sua família. Está aqui. Ó. Eu não frisei aqui porque, certo? Então, esse texto aqui é igual esse texto aqui. Tá? É uma cópia, copiar ou colar. Tá? É igual Constituição Federal e Código Civil. Não tem nada diferente. Tem os parágrafos, no caso, que a gente já estudou. Né? Mas também não tem problema. É só esse detalhe. Então, vamos ao único comentário só a essa parte em vermelho aí, e negrito e sublinhado. O requisito para que tu faça o uso capião especial rural é que tu tenha tornado a propriedade produtiva. É em atenção àquele princípio da propriedade que ela deverá atender à sua função social. Propriedade produtiva atende à sua função social e habilita. Então, mas eu tenho uma propriedade rural que é de lazer, eu não produzo nada nela. Então, não, ela tem que ser produtiva, certo? Tornar a propriedade produtiva. Tu tem que produzir alimentos, né, no caso, que seria, né, de alguma forma, na tua propriedade rural. E a outra questãozinha que é um pouquinho mais complexa, então, a torná-la produtiva, então, repito, frisando a questão da função social. Agora, por seu trabalho de sua família, percebam aqui, em relação até ao Prolabore, que faz esse paralelo, quer dizer, tornada produtiva com o seu trabalho. Isso aqui já deu problema. Lá em 81 deu problema. Por quê? Porque a pessoa sozinha, por seu trabalho, todo aquele, né, aqui é tudo no singular, a pessoa sozinha não tem como tocar uma propriedade rural. Então, a Constituição já ampliou um pouquinho, e disse, não, pode ser por seu trabalho ou de sua família. Então, já caracterizando aqui, né, uma ampliação da mão de obra, né, para tornar a propriedade produtiva. E o que se tem decidido é que também pode, e aqui fica o recado, né, não tira esse caráter, né, de uso capião especial se tu fizer o uso de mão de obra eventual, tá certo? Então, eu contrato para colheita, ou eu contrato para o plantio, ou eu contrato mão de obra para, sei lá, para colocação de defensivos agrícolas. Isso não descaracteriza. O que caracterizaria, então, a questão de a não obediência a esse requisito? Né? Seria se a tua propriedade rural se caracterizasse como empresa rural.
E o que torna uma propriedade rural uma empresa rural? Se vocês vão estudar também direito agrário, é a contratação de mão de obra permanente, né? Então, se tu tem empregados, basicamente é isso. E isso fica bem frisado aqui, né? Tu não pode ter empregados, né? A tua propriedade, assim, na maior parte do tempo, tem que ser mantida e tornada produtiva pelo teu trabalho e o da tua família, né? É uma propriedade familiar. Se tiver empregados fixos, né, empregados, aí muda o status, deixa de ser uma propriedade familiar, passa a ser uma empresa rural, e se for empresa rural, tu tá fora do uso capião especial rural, tá? Então não pode fazer esse uso capião em tempo reduzido, tá bem? Só esse é o requisito específico do uso capião especial rural. Muito bem. Aí nós temos a uso capião especial coletiva, que foi alterada. Fiz questão de colocar aqui, normalmente eu não coloco, né? É uma observação que consta no Vadimeco, uma coisa, que é super recente essa redação aqui, né? É de 2017, né? Então, quem tem uns códigos um pouquinho mais velhinhos aí, tem que tomar cuidado com essa redação aqui, que está diferentezinha. E eu quero explicar por que fizeram essa modificação aqui em 2017. Porque realmente esse artigo 10 não tinha saído do papel. A redação era muito ruim mesmo. Era muito difícil tu conseguir criar uma situação que satisfizesse todos os requisitos da redação antiga. Então, meio que no desespero, né, o legislador tirou o texto antigo, que era muito mal feito mesmo, e alterou. Não que tenha ficado maravilhoso, né, mas o texto hoje é esse. Vamos então, que então algumas coisas nós já vimos e outras eu vou comentar com vocês. Diz o artigo 10, então, do Estatuto da Cidade. Os núcleos urbanos informais, que os núcleos urbanos informais, a gente é um nome bonito, né? Vamos já comentar aqui, né? Para ocupação irregular de propriedade, certo? Núcleos informais significa não tem papel, não tem nada, né? E aqui no Brasil é muito rico em exemplos, né? Ou qualquer espécie de favela. Normalmente as favelas têm essa característica. Tanto é que eu costumo chamar, né, o uso capião especial coletivo de regularização de favela, né, porque a inspiração foi essa. Né, depois até, de repente, eu conto a história para vocês. Mas vamos lá, então. Do que são núcleos urbanos informais? São ocupações irregulares, normalmente favelas, existentes sem oposição há mais de 5 anos. Tá? Então, sem oposição, incontestada, mansa e pacífica, há mais de 5 anos, mesma coisa de todos os outros, cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor. Então aqui, cada lote, né, cada quadradinho dessa favela não pode ter mais, na média, né, tem que fazer um cálculo médio, não pode ultrapassar a média de 250 metros quadrados. Não é um requisito relativamente fácil de fazer. O único complicador aqui, que pode atrapalhar um pouquinho, é que normalmente esses núcleos urbanos informais, por isso que ele é coletivo, né, ele tem vielas, ruas no meio, né, que são, teoricamente, áreas comuns entre eles, tá? Então isso acaba ampliando um pouquinho a área do total. Mas, de qualquer forma, o cálculo que a lei exige é esse. Tem que pegar a área total e dividir pelo número de possuidores. Tá? Muito bem. São suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Esse requisito, que é um requisito de todas as ações de uso capião especial, nesse contexto aqui é muito complicado. Por quê? Porque nós estamos falando de uma favela que, via de regra, realmente tem população de baixa renda. E população de baixa renda costuma não ter outro imóvel urbano ou rural. Mas esse requisito, sendo para todos, tá, cria um problema que já inviabilizava o uso capião. O texto anterior já era difícil por causa disso. Porque às vezes no meio daquela multidão tem alguém que tem algum imóvel urbano ou rural. E a grande questão é, que não fica claro aqui também, né, que quem vai ter que decidir isso vai ser o juiz, no caso a caso, né, se um só, por exemplo, imaginando assim uma multidão, sei lá, milhares de pessoas, milhares de possuidores, e um ou dois tiver outro imóvel, né, seja de herança, seja né, porque estão ali por outra razão qualquer, mas tem registro no nome, né,
se vai comprometer o todo ou se vai impedir que só aquele que tem a propriedade fique de fora da uso capião, que me parece que seria a interpretação mais razoável, né? Não vou prejudicar o todo por causa de 2 ou 3, né? Mas eu também não posso habilitar 2 ou 3 que tenham outro imóvel a se beneficiar de uma vantagem que é dada para aqueles que não têm imóvel, né? Então, me parece simples de resolver, mas depende um pouquinho da boa vontade do juiz aí, né? Lá que ele queira levar ferro e fogo, ele poderia jogar uma água fria em todo mundo por causa de 2 ou 3. Muito bem. O parágrafo 1º não tem novidade, já foi comentado. O parágrafo 2º diz assim, e aqui nós temos uma problemática aqui que vai se estender aqui até o último parágrafo. A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. O que eu quero que vocês entendam primeiro aqui é a questão do nome, né, que por isso que eu destaquei aqui, será declarada pelo juiz mediante sentença. Então, tu vai fazer o registro, na verdade, coletivo, tá? De toda a área. É por isso que ela é coletiva. Tá? Então, nós temos aqui uma particularidade, né, que não sei como que isso vai se resolver no cartório de registro de imóveis, pelo caráter da grandiosidade, mas aqui esclarece, né, o nome, né, usucapião especial coletiva de imóvel urbano, nem precisava, né, porque não tem de imóvel rural, então por isso que eu botei aqui em cima, aqui, ó, usucapião especial coletiva, só, tá? Aí vem no parágrafo 3º dizendo o seguinte, exatamente para vocês entenderem agora essa história da coletividade aqui. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe. Esse texto ele é muito coerente com o que diz aqui em cima. Como é que a gente tem que fazer o cálculo da área? A área total dividida pelo número de possuidores. Ou seja, eu não estou perguntando se cada um tem 250 ou se todos têm áreas iguais. Tá bem? Não há essa referência, mas a área total dividida pelo número de possuidores não pode ultrapassar 250 metros quadrados por possuidor. Aí quando diz aqui que o juiz vai dar uma fração ideal a cada possuidor igual, olha aqui, ó, atribuirá igual fração ideal. Então, independentemente da dimensão que cada um ocupe, dá uma impressãozinha inicial de que a propriedade seria coletiva. Ou seja, todos são donos do todo. O que no direito a gente chama de condomínio geral. Tá? O nome é condomínio geral. O que é um condomínio geral? É aquele onde todos são donos do todo. Qual é o melhor exemplo que nós temos, para vocês entenderem mais na prática, né? É quando, por exemplo, alguém morre, o pai morre e deixa uma casa para 4 filhos, 5 filhos, 10 filhos, não interessa. O que acontece? Quem serão os donos desse imóvel? Os 4 filhos, 5 filhos, 10 filhos, dono do mesmo imóvel. Tá, mas e qual é a minha parte aqui? Todos têm partes iguais, ó, igual fração ideal. Nas favelinhas, nos núcleos urbanos informais, nas favelas, nas ocupações irregulares, isso não é verdade. Por quê? Porque cada um tem o seu quadrado. Cada um tem a sua particularidade. E aí, a sua área particular, desculpa. E aí o próprio parágrafo 3º diz, salvo, então bota uma hipótese aqui, salvo hipótese de acordo escrito, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Então o legislador já reconheceu que não é bem assim, não tem como tu deixar todo mundo com área ideal como se fossem todos herdeiros da mesma área, né? E aí depois teríamos que fazer uma demarcação, isso aí seria muito problemático. E aí começa a entrar em conflito o próprio texto aqui do parágrafo 3º, né, com o 4º e o 5º. Por quê? Porque a parte diz assim, domínio especial. Bueno, vocês não são obrigados a saber, essa matéria é comigo, a gente não estudou ainda, mas eu acabei de dizer que o parágrafo 3º, quando diz que todos têm partes iguais, eu disse que era condomínio geral, que é igual dos herdeiros. Condomínio especial é aquele condomínio onde tem partes do bem que estão em condomínio e partes do bem que não estão em condomínio. E o melhor exemplo que nós temos é o edifício.
Num edifício, os corredores, os elevadores, o saguão, o terreno, é a área de todos, é a área comum. Mas o teu apartamento, a tua unidade, a tua sala, certo? O teu box de garagem não é de todos. Então, não há condomínio em todo o bem, há um condomínio em parte do bem. Quando há um condomínio só em parte do bem, o nome é condomínio especial. Então aí diz assim, ó, o condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção. E aí ele dá as regras que são as regras de condomínio especial, que não precisamos agora nos preocupar. Aí diz assim, as deliberações relativas à administração do condomínio especial, de novo condomínio especial. Então vamos lá, preparem-se para a dor de cabeça. Mas vai ser uma dor de cabeça futura e vai ser uma dor de cabeça que nós vamos estudar para a segunda prova. Mas isso aqui já é um aperitivo, né? Um trailer. O parágrafo 3º, em obediência ao caput e ao parágrafo 2º, diz que todos serão donos do todo, ou seja, será condomínio geral. E o parágrafo 4º e 5º diz que é condomínio especial. Eu vou dizer para vocês, já vou me antecipar aqui, até para não deixar nenhuma dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que os núcleos urbanos informais, se forem adquiridos por uso capião, formarão condomínios especiais. E a razão eu vou explicar de novo agora, só para fechar. É porque cada um tem o seu quadrado. Não há condomínio em todo o bem. Cada um é dono da sua área particular, com exclusividade. Mas no meio tem vielas, no meio tem ruazinhas, no meio tem corredores, certo? Que são áreas comuns de acesso a todos os moradores. Então, é um tipo de condomínio especial. Ele tem cara de condomínio especial, jeito de condomínio especial, cheiro de condomínio especial, tamanho de condomínio especial, tudo de condomínio especial. Essa redação aqui é que ficou ridícula, no caso, né? E essa aqui reforça essa questão de que que é uma visão, com todo respeito, não quero polemizar ideologicamente, né? Porque o autor desse Estatuto da Cidade era assumidamente socialista, né? É uma visão socialista, é uma volta ao tempo para que a propriedade lá no início, na sua origem, ela era coletiva, né? As propriedades, as pessoas tinham propriedades, né, das suas áreas coletivamente, né? Era sempre uma tribo, né? E isso acabou com o passar do tempo, ficou no passado, mas inspira até hoje, né, os sonhos, as utopias socialistas de que nós teríamos, né, a possibilidade de exercer uma propriedade coletiva, né? As tentativas que já foram feitas, modernas, não deram certo. O ser humano, infelizmente, né, talvez, é naturalmente egoísta, ele tem uma dificuldade imensa de dividir as coisas. Então, realmente, fica no sonho, porque, na verdade, o condomínio em núcleos urbanos informais só poderia ser condomínio especial. Para encerrar, os requisitos específicos, né, das ações de uso capião especial, está por último o mais novo de todos, que é esse aí que está aí na tela, né, que é o 1240-A do Código Civil, que diz assim: aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente sem oposição posse direta, eu fiz um friso aqui, posse direta, nenhuma ação de uso capião exige posse direta. Ou seja, vamos voltar então, para quem lá, para relembrar, o cara pode tanto ter a posse direta como a posse indireta, e ele pode fazer uso capião. Mas uso capião especial familiar, primeiro requisito específico, a posse direta. Então ele não pode ter alugado bem para outra pessoa, emprestado bem para outra pessoa, ele tem que estar na posse direta da coisa, com exclusividade, e agora vocês vão entender a exclusividade no resto da redação, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, não tem novidade nenhuma aqui, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio integral
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O caso clássico é o seguinte: a pessoa, o cônjuge, sai de casa. Que casa? Uma casa que pertencia aos dois. Por que pertencia aos dois? Porque foi adquirida depois do casamento, ou que foi adquirida depois da união estável. Então, por princípio legal, ela era dos dois. Ainda que tivesse no nome de um só, ela será dos dois. Bueno, ora, se um vai embora e deixa o outro, esse que ficou poderá adquirir aquela metade, né, do que foi embora, se satisfeitas esses requisitos. Então, tem um limite de tamanho, né, a necessidade da posse ser direta, a necessidade de ter meação e a necessidade de caracterização do abandono de lar, que eu já coloquei aqui, já fiz mais um sinal aqui, mais um grifo aqui para destacar, para dizer para você que aqui tem problema. Aqui tem problema sério aqui. Mas, vamos lá. Vamos explicar primeiro então aqui. Então, é essa a situação da pessoa. Quando fala aqui em abandono de lar, criou um problema de interpretação, né? E aí vem um enunciado 595 da Jornada de Direito Civil que diz assim: o requisito abandono do lar deve ser interpretado na ótica do Instituto da Uso Capião Familiar. Uma pausa aqui, né? O nome é esse mesmo, então, né? Uso capião especial familiar. Está aqui, uso capião familiar, o enunciado reconhece isso. Então, na ótica do Instituto da Uso Capião Familiar, como abandono voluntário, quer dizer, a pessoa saiu porque quis da posse do imóvel, somado à ausência de tutela da família. Então, não é só ter saído de casa, mas é ter saído de casa e não estar contribuindo com o sustento da família. Quer dizer, então é um abandono em todos os sentidos. É isso que quer dizer o enunciado. E não só o fato de ter saído. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do tamanho do rolo que deu essa palavrinha, o abandono de lar. Por quê? Aqui nós temos, aí vem o filmezinho aqui, né, só para vocês entenderem a outra polêmica envolvida aqui, né? Não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável. O abandono de lar sempre foi um critério histórico para tirar a razão da pessoa. Quem sai da casa, quem abandona a casa, fica sem razão. Tá? Então era importante por isso que o outro dissesse que ele ia entrar na delegacia de polícia para cara, olha, abandono de lar, certo? Porque a mulher que abandonava o lar perdia direito até de ter a guarda das crianças. Tá? Então era uma coisa assim com efeitos devastadores. Né? Então, em função, né, do medo dessa caracterização do abandono de lar, que caracterizaria quase que com uma presunção júri et de júri, né, que não admite prova em contrário, caracterizaria a culpa pelo fim do casamento, as consequências que isso aí poderiam trazer seriam imensas. E aí o que aconteceu? Era muito comum, anos atrás, bem antes do Código Civil, né? Bota anos atrás nisso, né? Então, no mínimo aí já foi 2013, falando 17 anos atrás, 20 anos atrás, era comum as pessoas entrarem com ação cautelar de separação de corpos. Eu nem sei se estão entrando ainda com esse tipo de ação. Mas qual era a finalidade? É exatamente para aquele que estivesse saindo da casa se justificar. Diz, eu estou saindo porque não tem condições de viver junto, mas a culpa não é minha, é só para evitar o conflito, aquela coisa toda. E o juiz cautelarmente autorizava a saída do lar para não caracterizar abandono. Então, era uma hipótese de tu sair da casa sem correr o risco de caracterizar abandono do lar. Como é que tu fazia isso? Entrando com uma separação de corpos. Era essa a finalidade. Bueno, quando veio esse texto aqui, e foi em 2011, né, relativamente próximo aí, a primeira coisa que me ocorreu foi exatamente essa. Até que enfim, agora temos uma função prática, né, para a questão da separação de corpos. Como é que eu posso sair de casa hoje sem correr o risco de perder a minha ação, né? Perder a minha casa? Entrar com uma separação de corpos, porque aí tu entra com uma separação de corpos, não caracteriza abandono do lar. O enunciado diz que se tu continuar provendo a família, sustentando a família, aquela coisa também não caracteriza abandono. Eu acho meio arriscado essa interpretação. Primeiro eu já disse para vocês, né? Os enunciados não têm força vinculante. Os enunciados não têm status de jurisprudência.
Os enunciados têm status de doutrina, são estudiosos, pensadores, filósofos, respeitados, não estou também avacalhando com eles. Mas eles fazem essa interpretação aqui e eu me parece meio perigoso, né? A caracterização do abandono de lar poderia ser mais simples, né? Então, o simples afastamento, aquele vá que pegue um juiz que ainda acredite nessa história da culpa pelo fim do casamento, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que diz isso, né, que é a questão da uma separação depois de 20 anos de casado, de 10 anos de casado, as pessoas se separaram, querer achar um culpado é ridículo, né? Por quê? Porque quando o desgaste de uma relação longa, né, é claro que a gente normalmente bota a culpa num só, né? Por causa de um deslize, de uma infidelidade, de alguma coisa, né? Aquilo que entornou o copo, né? Mas na verdade, se a gente for parar para pensar, depois de tantos anos de convívio, né? A culpa é recíproca, né? Todo mundo tem culpa aí, né? Não vai ser esse o último fato. Por isso, então, que há uma má vontade dos juristas aí em querer achar o culpado, né? Não seria justo fazer isso. Vamos dar uma pausa, né, para o vídeo não ficar muito longo. Ficamos por aqui por enquanto.